510 bilhões. Aliás, primeiro eu vou perguntar, para onde vai esse dinheiro? Quem passou a ser beneficiário no ano passado de 510 bilhões de reais? Aqui, não, quem é beneficiário, para onde esse dinheiro vai na contabilidade? Esse dinheiro vai cair, no final das contas, na conta de quem? Vai cair na conta do tal rentista, que subiu, cresceu 5 milhões na apresentação aqui do ministro. 5 milhões de pessoas físicas hoje estão ou são beneficiários do rentismo. 5 milhões de pessoas. Vamos lembrar que o Brasil tem 220 milhões de brasileiros. 8,7 significa 80 milhões de brasileiros, desculpe, significa 8 milhões de brasileiros desempregados. Desempregados, chegando em casa e não tendo o que dar de comida aos seus filhos. Eu não quero aqui ser dramático, mas essa é a realidade que tem que ser enfrentada. Então, isso aqui é o governo fazendo o papel de Robin Hood às inversas. O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. Muito bom, muito bom. E é sempre bom levar assim, né, um quadro para as pessoas poderem, eu acho que até resgatar aquele setup, aquele ajuste que a gente tem no cérebro da escola, onde a gente está ali, não, agora eu estou vendo aqui uma lousa, né, estou vendo um quadro, então eu vou parar para tentar entender. Deixa eu ver o que essa pessoa está falando. Isso tudo, acho que compõe. Tudo isso compõe uma contação de história. E vamos começar pelo Roberto Campos Neto. Assim, eu até hoje tenho uma dificuldade grande de saber se as besteiras que ele fala é porque ele é um bolsonarista perverso, né? Que não está nem aí para as pessoas mais pobres, que está defendendo o interesse dos amigos da Faria Lima, entre os quais ele ocupava um cargo importante. Ele era o diretor de tesouraria do Banco Santander. Né? Tesouraria é o lugar onde faz a especulação com o dinheiro do banco. Ele era o chefe dessa área toda. Então, tem um lado que é o seguinte, não, ele está operando para essa turma. É uma hipótese. Outra hipótese é que simplesmente o cara é fraco mesmo. O cara não tem ideia do que ele está falando. O cara acredita numa maluquice que contaram para ele, passou a vida inteira especulando e, de repente, passou a acreditar nessa maluquice. E tem uma hipótese que é um mix. Ou seja, o cara está operando para os amigos e também é limitado. Porque, veja bem, gente, primeiro, toda vez que alguém chegar para você e falar assim, olha, isso aqui é técnico. Isso aqui eu não vou te explicar no detalhe, não, porque isso aqui é técnico. Na verdade, o cara está querendo fugir. Quando o cara fala isso, ele está querendo fugir. Eu dei aula particular para pagar minha faculdade. Tive meu pai, que pagava no começo minha faculdade, logo ali no segundo ano da faculdade, ele teve um problema com a empresa dele, um grande cliente não pagou, ele não tinha mais condição de pagar minha faculdade, eu peguei crédito educativo e com o outro pedacinho que eu tinha que pagar da faculdade, eu peguei uma bolsa de iniciação científica e fui dar aula particular na faculdade, que eu dava quando eu era do colegial. E aí dava aula de física para pessoas 2, 3 anos acima de mim. E eu não tinha aprendido aquela matéria. Mas eu pegava no livro e via aquela história e falava, deixa eu tornar isso simples para ele. Deixa eu tentar entender só o conceito. Se ele entender o conceito, com o resto ele vai embora. Então não tem coisa difícil. Tem gente que é incapaz de te ensinar. Não tem coisa difícil. Tem gente que é incapaz de te ensinar. Eu gosto do Einstein, uma das frases, eu falo várias dele aqui. Aí tem uma frase do Einstein, né, a teoria geral da relatividade, que parece super complicada, é um conceito brilhante, mas ela não é tão complicada assim, sabe? O Einstein chegava e falava assim, olha só, coloque sua mão durante 1 minuto num forno, dentro de um forno pelando, e veja como esse minuto vai demorar para passar.
Sente um minuto ao lado da pessoa que você mais ama na vida e veja como esse tempo vai passar rápido. Essa é a teoria da relatividade. Não é lindo, né? É poético. Ah, Eduardo, mas aí ele não ensinou. Mas na vida é o caminho que se abre para o cara entender o conceito, né, da história. Então vamos falar o seguinte: essa história de técnico é uma fuga. Ele não quer discutir. Quando ele diz, se fosse tanto, ia ser tanto. Se tivesse tal taxa de juros, ia ser 10% em vez de 5%. Se tivesse... Isso tudo é uma mentira. É uma mentira. Olha só o que eu estou falando, hein? É uma mentira que ele está contando. Forte essa minha afirmação. Por que é uma mentira? Porque ele não tem como cravar isso. Não existe um modelo infalível. Pelo contrário, é muito falível, até porque o mundo está vivendo problemas novos. Problemas novos significam as novas variáveis. O mundo tem essas novas variáveis que se comportam reagindo com as outras de uma maneira completamente diferente. Pode ser, e claro, aqui eu estou ilustrando de uma maneira quase que caricata, que há muitos anos atrás, né, o clima tivesse uma grande influência, por exemplo, no mercado. Ou seja, se vai ser um ano de El Niño, de Laninha, porque você vai ter temperaturas mais altas, mais baixas, isso vai impactar a safra e esse mercado era muito importante para as negociações, o mundo quase todo de commodities, não sei o quê. Pode ser. Agora, não necessariamente, se você botar a mesma relação na equação, vai funcionar, porque é outro mundo. O clima reage de uma maneira diferente e ele impacta de uma maneira diferente. Então, tudo vai mudando e a gente vai tentando prever e sempre. A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar nas nossas previsões. Sempre. Aí o cara vai e manda uma dessa de que é técnico, tu não entende, e não adianta te explicar, você é burro, né? Eu sou inteligentão, agora queria só falar, eu sou o inteligentão que errei nos últimos anos todos. E errei por muito, não errei por pouco. Não conseguiu entregar nenhum dos últimos anos a inflação dentro da meta e começa o ano dizendo que a chance de ficar dentro da meta é gigante. E ainda erra o lado, porque em 2021 ele disse que a inflação, ele achava que podia escapar da meta, mas para baixo, para ser mais baixo. Foi mais do que o dobro do teto. Então, esse é o cara que está falando aqui com essa pompa toda, que tem as equações, e não sabe. Não sabe. E aí o Cid vem e mostra isso. E eu queria aproveitar e rapidamente contar uma historinha para vocês. É rápido, porque essa história é papo para os bons sucos, cervejas ou o que vocês quiserem. Enfim, para acompanhar. Ver se está bom aqui o quadro. Acho que dá. Aqui, ó, bota na câmera 1 ali, só para ver se está bom. Acho que está bom. Pronto, já dá para todo mundo acompanhar. Vamos lá. Assim, de uma maneira ultra simplificada, tá? Ultra simplificada, o governo tem que arrecadar para poder gastar. Não é isso? Sim. E ele arrecada de várias maneiras. Ele tem os impostos, ele tem, por exemplo, as empresas estatais que têm os seus resultados, né? E esses resultados o governo pode usar, mesmo se for uma empresa de capital misto, de economia mista, como a Petrobras, né? Quando a empresa distribui dividendos, um pedaço vai para o governo tem taxas que ele cobra das pessoas, tem tudo isso, né? Antes de fazer esse quadro aqui, deixa eu só mostrar duas coisinhas para vocês, ver se isso aqui está atrapalhando. Se tiver, eu chego para trás aqui. Só mostrar... Não, calma, gente. A produção pode ficar tranquilo que está tudo sob controle aqui. Aqui está mostrar para vocês uns gráficos, só para a gente mostrar dado oficial do governo. Antes de eu começar a desenhar, vamos mostrar dado oficial do governo, que aí não fica aquela dúvida. Eduardo... Aqui é o relatório, tá? Que o governo parou, depois de eu tanto mostrar, ele parou de emitir, mudou o relatório inteiro, mudou as comparações, para ninguém mais saber o que acontece. Mas eu tenho todos guardados, que ele sumiu da internet. Ele sumiu, ele apagou todas as referências, todos os links, todos os caminhos para relatórios que são oficiais e que a gente tem direito de ver. Muita transparência. É que eu guardei, zero de transparência. E foi esse governo que fez. Ele pode? Eu acho que não, né? Porque isso aqui é um relatório oficial. Isso aqui é um relatório oficial da Receita Federal de 2017. O que eu quero mostrar para vocês? Do que o governo arrecada, com estados, municípios e governo federal, está aqui. Lá em 2016 era 2 tri, depois em 2017, 2 tri 127. Já aumentou bastante isso, mas só para as proporções não variaram tanto. O quanto do que o governo recebe de dinheiro vem do imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda pega mais pobre ou rico? Rico. Porque o pobre está na menor alíquota de imposto de renda e está muito na informalidade. O rico é onde você poderia pegar
o imposto sobre a renda do cara, dividendos, etc. No Brasil, isso representa, cadê o imposto sobre a renda? Menos de 20% da arrecadação total. No mundo, isso é mais de 1/3. A média é de 1/3 para cima. Então, enquanto no mundo isso é mais de 33%, no Brasil é 19%. Imposto sobre bens e serviços, sobre propriedade, que o mundo usa também. É o IPTU, é o IPVA, é o imposto no jatinho, que no Brasil é 0, é o imposto na lancha também, que no Brasil é 0. É esse imposto que pega o rico naquilo que ele tem imobilizado, que a gente chama. No Brasil, a média é 4,58% do total. No mundo também é bem acima disso. Aí você vem no imposto que pega o pobre. Bens e serviços. O imposto de bens e serviços, o que ele é? É onde você gasta. É o imposto que tem dentro do arroz, da lata de óleo, que não é mais lata, é garrafa. É o imposto que tem quando você, enfim, sobe ali no ônibus, tem que pagar ali dentro o imposto. Quando você põe gasolina, que tem o imposto sobre bens e serviços. E por que ele pega o pobre? Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Então ele paga na veia isso aqui. O rico, e rico que a gente fala é muito rico, ele não gasta tudo que ele ganha. Ele poupa um pedação do que ele ganha e guarda essa informação que a gente já vai usar. Mas o pobre que gasta tudo que ele ganha, ele é o cara que paga principalmente esse imposto. E esse imposto, que é o que pega no pobre, ele é quase 50% da arrecadação que o governo tem com os impostos. Vamos ver como é que isso se compara com o mundo? Põe o próximo gráfico, por favor. Aqui, carga tributária sobre renda, lucro, o imposto sobre os ricos. O Brasil comparado com os países da OCDE, em 2016, que é o último relatório que o governo tinha feito quando fazia direito, depois que entrou o Temer, eles esconderam esse relatório. Isso é oficial, tá? Oficial. Olha o Brasil no gráfico. Imposto sobre rico. Quanto que cobra de alíquota? Você não está vendo, é porque tem que olhar lá para baixo. É esse aqui, ó. Vou sentar aqui, ó. É esse aqui. O Brasil é esse aqui. Quer ver agora o imposto sobre o pobre, que é aquele de bens e serviços? Bota o próximo gráfico. Bota o próximo gráfico. Opa, vou ter que levantar de novo agora. Imposto sobre pobre é esse aqui, em relação aos outros países. Então não é que o Brasil paga muito imposto ou pouco imposto. Quem paga muito? Quem paga pouco? Como é que funciona essa máquina? Só para vocês terem mais um caso assim, esse é anedotal, mas é porque ele é muito importante. Nessa tabela, esse relatório é espetacular. Nessa tabela, põe a tabela aqui. Ele mostra um por um, todos os impostos. Isso aqui vai para baixo, várias páginas, todos os impostos que são pagos, né? O total, a gente viu, é aquele 2.127 lá em 2017. E eu trouxe um para mostrar para vocês, o pessoal que discute MST, não sei o quê. Imposto, cadê? Eu acho que eles cortaram, imposto territorial rural. Eu acho que eu mandei para eles a tabela certa, mas eles cortaram. É imposto territorial rural. Eu vou falar para vocês de cabeça, enquanto eles consertam ali para mim, por favor, a tabela que eu enviei para eles. O imposto territorial rural, não, é na outra página, Volta na outra página, por favor, senão vai atrapalhar o raciocínio. Nessa outra página tem mais uma linha que eu mandei para eles cortaram sem querer ali, quando vai ajustar, né, com o nosso tamanho de tela, que é o imposto territorial rural. É o quanto os donos de terras, os donos de latifúndio. O Brasil é um país de terra, meu. O Brasil não é um país de metrópole. As terras grandes que estão na mão desses fazendeiros têm tamanho de cidade, tem algumas que têm tamanho de estado. Tem algumas que têm tamanho de estado. Sabe quanto essa turma paga somada? Eu queria mostrar para chocar vocês, mas a gente já vai recuperar até o final e aí vocês vão poder ver. Todas as terras do Brasil na mão desses latifundiários, desses fazendeiros, etc., todas juntas, pagam por ano pouco mais. Cadê? Aqui, imposto territorial rural. Aqui, ó. 1 bilhão. 1 bilhão e 200. De um total de 2 trilhões, 127 bilhões vem de todas as terras do Brasil somadas. É como se o seguinte, 2 trilhões